24. João, capítulo 20, versículo 24. Amém, irmãos? Eu leio na revista aí atualizada, e o texto diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Enquanto eu estava estudando esse texto, no comecinho dessa noite, eu achei uma gravura que mostrava esse momento. E aí agora que a gente tem essa tela, né, eu falei: dá para projetar? Ela falou: deu, dá. Então você tem uma gravura, não sei de que século é, do Tomé colocando o dedo na ferida de Jesus. Está vendo lá? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Obrigado. Hoje eu quero falar sobre os discípulos que machucam Jesus. Os 12, Jesus chamou 12 discípulos, nós falamos sobre isso no domingo, né, que falamos mais sobre Judas. Mas Jesus chamou 12 homens para serem seus discípulos, e o nome que vai pegar depois é apóstolos, né, os enviados. E dentre os 12 discípulos, há uma espécie de protótipo de todos os crentes. Do que eu estou falando? Que o seu jeito de ser crente se parece muito com algum dos 12, entende? Com algum dos 12. E esse número é emblemático porque, por exemplo, os esotéricos dividem o estilo, o jeito de ser gente em 12 signos. Eu não estou dizendo que isso tem a ver, acho que não tem nada a ver. Mas é muito provável que o seu jeito de ser crente se pareça com um dos 12. E aí, tem uma foto minha aqui atrás agora? Esquisito, né? Os 12 discípulos são uma espécie de protótipo para todos os crentes. Tem o discípulo que fala muito, tem o discípulo que ama, mas que não fala nada, tem o discípulo que deixa tudo para trás, tem o discípulo que duvida, tem o discípulo que é pró-governo, tem o discípulo que é anti-governo. Eu não sei se você sabe, mas dentre os discípulos de Jesus tinha um que era o Mateus. Ele era coletor, logo ele trabalhava para o governo, e outro era zelota. Ele era tipo um manifestante anti-governo. E Jesus chamou os dois para serem seus discípulos. Naquela época que estava esse negócio de direita e esquerda no Brasil muito acirrado, é só chega uma eleição que começa. Eu me lembro de ter falado sobre isso, não sei quem lembra, né, que dentro dos discípulos de Jesus tinha
discípulo que era de direita, discípulo que era de esquerda, só para a gente pensar, naquela época não tinha essa fala de direita e esquerda por conta da ideia da França e tudo mais. Mas, enfim. Hoje eu quero falar sobre um tipo mais específico de Jesus, e já que é uma noite de instrução, eu quero falar sobre o tipo de discípulo que fere Jesus, que machuca Jesus. Quando é que isso acontece, pastor? Quando é que isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu quando Tomé impõe a experiência. Você sabe que Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, mas o Tomé não estava na reunião. Por alguma razão, o Tomé não participava, não estava ali naquele dia. Só que quando Jesus, antes de morrer, ele falou sobre os discípulos ficarem esperando e tudo, mas o Tomé não estava. E aí, quando o Tomé estava, uma semana depois, Jesus apareceu novamente, e aí tem essa experiência do texto que lemos. Então, quando Jesus apareceu a primeira vez, o Tomé não estava junto com o grupo. E quando o pessoal conta para Tomé, o Tomé aparece, o pessoal fala assim para ele: vimos o Senhor, ele apareceu, nossa, tal. E aí o Tomé falou assim: olha, o Tomé, ele impõe uma experiência, a experiência de colocar o dedo na ferida de Jesus. Isso deve doer um bocado, né? Porque, põe de novo aí a imagem. Deixa ela aí, porque, enfim. Isso deve doer pra caramba, porque ele colocou o dedo no... Aliás, a palavra grega, eu vou usar aqui a versão católica, não é muito meu feitio, porque eu não gosto dessa versão, mas essa versão, nesse texto aqui, fica bem legal. Ele fala assim, ó: depois disse a Tomé, isso é Jesus, acho que é o verso 27. Depois disso, disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ou seja, nessa versão ele não disse só assim, ó, olha minhas chagas, ou chega perto aqui. Ele não falou assim, enfia o dedo aqui na minha ferida. E essa versão, né, deixa mais, sei lá, dá mais contorno nessa ideia. Será que dói colocar o dedo numa ferida que está num processo de cicatrização há uma semana? Uma ferida que atravessou as mãos, uma lança que atravessou o lado. Tudo bem, Jesus ressuscitou, mas ficou a ferida. E atravessa um negócio em você e daqui uma semana, como é que está esse negócio? O buraco. E aí o Tomé havia imposto, né, uma condição. Ele deixou uma condição. Olha lá, para eu crer, tem que ser assim, assim. E a gente vive esse momento onde as pessoas querem impor como creem. Elas querem decidir, ó, para eu crer, é o seguinte, Deus, eu posso até crer, mas para eu crer, o Senhor tem que fazer assim, 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 senão de modo algum crerei. E aí eu quero meditar com vocês sobre isso. Vou deixar 3 pontos, como sempre. Primeiro, que os discípulos que machucam Jesus, geralmente são aqueles que não receberam o Espírito Santo. Você sabe que o Tomé, ele não estava no primeiro momento, na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, aos 10. E se ele não estava, então ele perdeu algumas coisas que aconteceram naquela reunião. Dentre essas coisas, Jesus sopra sobre os discípulos e diz para eles, quem lembra? Recebei o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, os discípulos que machucam Jesus são aqueles que não receberam o Espírito Santo. São crentes, mas não receberam o Espírito Santo. Porque Jesus, após saudar os apóstolos, veja aqui na segunda aparição, nesse texto que lemos, após saudar os apóstolos, ele fala, paz seja convosco, e ele já chama o Tomé para colocar os dedos nas chagas sagradas. Por quê? Porque o Tomé não participou da primeira aparição de Jesus, alguns versículos atrás. Nós não lemos, mas seria o versículo 19 até o versículo 21. Vamos lá. João capítulo 20, versículo 19 até o versículo de número 21. E o texto diz o seguinte, 19, 21, né? Eu li errado. É 20, né? Espera aí que eu... Me ajuda aí, igreja.
20, 19, desculpa. Ao cair da tarde, eu até sei de memória, ao cair da tarde, aquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos, com medo dos judeus, trancados lá e tal. E aí Jesus se põe no meio deles e diz: Pai seja convosco. E nesse momento do texto, nesse momento aqui do capítulo 20, o Tomé não está, ele não está participando. E na sequência, Jesus fala assim novamente: Paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Se alegraram os discípulos de verem o Senhor. Disse-lhes o Senhor: Paz seja convosco. Assim como o Pai os enviou, também os envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então veja, o que Tomé perdeu não participando desse encontro? Ele perdeu a primeira experiência coletiva que o colégio apostólico teve, de ver Jesus logo depois da morte. O que Tomé perdeu? Ele perdeu a vista das chagas sagradas de Jesus, que ele mesmo exibiu. O que o Tomé perdeu? Ele perdeu o momento de envio, e isso é importante. Depois o Tomé vai correr atrás desse prejuízo. Se der tempo aqui nas quintas-feiras, nunca consigo chegar até o fim, quando chega correndo. Se der tempo eu vou falar até sobre uma possibilidade muito interessante do Tomé ter chegado na América do Sul. Depois, se eu não der tempo de chegar, dá uma pesquisa aí que vale a pena. Então, o que ele perdeu? Ele perdeu o momento de envio dos apóstolos, porque a palavra apóstolo, ela está gramaticalmente presa à questão do envio, já que a palavra apostelo do grego significa enviado. Então, no momento do envio, quando Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, Jesus está dizendo: eu vos envio, a palavra lá é: vocês agora são apóstolos. O que o Tomé perdeu não participando daquela reunião? Bom, ele não recebeu o Espírito Santo, pelo menos não como os demais, ou não naquela experiência com Jesus, seja lá o que ela represente. Porque há uma discussão muito interessante na academia sobre Jesus soprar sobre os discípulos e eles receberem o Espírito, e o lance de que o Espírito Santo chega somente no dia de Pentecostes. E aí há uma discussão sobre isso. Quando é que os discípulos, pelo menos aqueles discípulos, receberam o Espírito Santo? E o que é o receber o Espírito, o batismo no Espírito, que não é o assunto aqui agora. Mas o que o Tomé perdeu? Ele perdeu todos esses itens que a gente está vendo aqui. A experiência coletiva, a vista das feridas de Jesus, o momento exato do envio: eis que eu vos envio. Ele não recebe o Espírito Santo do sopro, da boca de Jesus, como os demais receberam. E o que esperar de um discípulo que não recebeu o Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo? Porque no dia a dia da fé, por vezes a gente tem de lidar com discípulos que não têm o Espírito Santo, irmãos. E eu não vou duvidar que eles amam Jesus. Eu não vou duvidar que eles servem a Jesus. Mas se ele não tem o Espírito Santo, ou pelo menos, veja, eu não estou dizendo que a pessoa não tem o Espírito Santo na vida, mas eu estou dizendo que não vive na plenitude do Espírito Santo. Tá certo? Então, se a pessoa não vive na plenitude do Espírito Santo, o que esperar de um crente como este? O que esperar de um marido que não é cheio do Espírito Santo? Porque o marido cheio do Espírito Santo não age como um troglodita dentro de casa. O marido que é cheio do Espírito Santo é um homem cheio do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Mas e o homem que não tem o Espírito Santo? Talvez você esteja ouvindo esse sermão e tenha em casa um homem que pode estar sentado ao seu lado ou não, que aqui na igreja é uma bênção, mas lá dentro de casa te xinga seus filhos, amaldiçoa. O que esperar de alguém que não tem o Espírito Santo na vida?
Você está sentado do lado da sua esposa, que ela é uma bênção, uma irmã. Mas lá fora, o que esperar de uma mulher que não tem o Espírito Santo guiando a vida dela? Então, o que o Tomé perdeu? Ele perdeu tudo isso, porque ele não estava naquele momento. E aí, o que a gente espera de alguém que não tem? Quem não recebeu o Espírito Santo, ou pelo menos quem não tem o Espírito Santo como os demais, tem muita dificuldade com algumas coisas, porque algumas coisas na vida espiritual, a gente não faz porque a gente é bom, porque a gente pegou a manha, mas porque é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Várias coisas da fé, várias coisas da conduta do crente, não acontecem porque o crente é bom e ele pegou o jeito. Acontecem porque o Espírito Santo está fazendo morada naquele coração e transformou aquele homem do tipo de gente que ele era no tipo de homem que ele é agora. Mas se não fosse o Espírito Santo, eu lembro da fala, eu não lembro agora qual foi, parece que está nos Poéticos, não me lembro, realmente não me lembro, mas que o texto que diz que se não for o Senhor ter estado ao nosso lado, ora diga a Israel. Ou seja, se não é o Senhor do nosso lado, esse marido, essa esposa, esse pai, esse filho, irmãos, nós temos o potencial, eu não confundo o que eu estou dizendo, eu estou falando das potências. Se não é o Senhor estar em nós, ou conosco, ou sobre nós, ou nos guiando, nos ensinando, nos domando, nós temos o potencial para nos transformarmos em monstros. Olhem os noticiários, aquela é a nossa natureza. Quando você olha os noticiários, você viu a loucura que a mulher fez, que sequestrou a outra, matou e tirou o filho da barriga da mulher? Aquilo é a nossa natureza. Nós somos potencialmente, nós somos em potência, monstros. A nossa natureza é caída. E aí o Espírito Santo vai domando, vai tratando, vai dizendo: você não pode ser esse tipo de homem, você não pode falar isso, você não pode ver isso, você não pode estar nesse lugar, isso não combina com você. É o Espírito Santo que vai gerando em nós a nova natureza. E aí o que esperar de alguém que não tem a nova natureza? O que esperar de alguém que não recebeu o Espírito Santo? Veio à igreja de alegre, está na igreja de carona com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Então os discípulos que machucam Jesus, porque o Tomé machucou Jesus. Ele machucou Jesus. Jesus falou para ele: enfia a mão aqui dentro da minha ferida. Isso dói? Mas por quê? Porque os caras que não receberam o Espírito Santo têm essa dificuldade. É muito difícil. Porque quem não recebeu o Espírito Santo opera na velha natureza o tempo todo. Quem não recebeu o Espírito Santo vive na velha dimensão o tempo inteiro, é na carne. A Bíblia fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. E quem tem o Espírito Santo, foi cheio de Deus e tal, então é um homem espiritual. Mas quem não recebe, ou quem vira as costas, pode ser que a pessoa recebeu e virou as costas. Não é o que diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4? Que aqueles que uma vez foram iluminados, receberam o dom celestial, os poderes do mundo vindouro, se fizeram participantes do Espírito Santo, mas caíram. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Não é o nosso assunto aqui, mas quem não recebeu o Espírito Santo, como os demais discípulos, tem muita dificuldade com várias coisas, inclusive com crer. Tem muita dificuldade para crer. Então, os irmãos e as irmãs tenham paciência com os Tomés. Eles não viram o que você viu. E aí é difícil, é muito difícil. Porque você olha e você quer que a pessoa tenha uma performance que você tem um envolvimento que você tem, um desprendimento que você tem, uma fé que você tem,
um louvor que você tem, que você quer entregar, um amor que você tem, que você quer demonstrar, uma espiritualidade que você quer deixar fluir na hora do louvor, da oração, mas a pessoa não recebeu o que você recebeu. Ela não tem o que você tem. Então temos que ter paciência com os Tomés ao nosso redor, porque eles não viram o que você viu. Eles não sentiram o que você sentiu, eles não estiveram onde você esteve. Eles não receberam, talvez, o que você recebeu. E aí, quando a gente está falando de um casal, onde um recebeu, o outro não recebeu, um viu, o outro não viu, e aí a gente fala pode ser o homem ou a mulher, não importa, que um está em uma performance espiritual e o outro está em outra. Pode ser o pai, o filho, pode ser a mãe. Quantas vezes na igreja eu vejo mães ou pais super envolvidos com Deus, com a obra de Deus, com o estudo, com a oração, não sei o que lá, e os filhos desligados. Ou às vezes o contrário. Toda igreja tem, essa aqui também. Filhos que estão uma bênção, ligados e tal, e os pais apáticos. Então, eu estou no primeiro ainda, meu Deus. Depois eu que reclamo. Os discípulos que machucam Jesus geralmente são aqueles que não receberam o Espírito Santo. Então, tenha paciência com os Tomés. Eles não viram o que você viu. Eles não receberam o que você recebeu. Eles não sentiram o que você sentiu. Ou eles não foram enviados como você foi enviado. Como você foi enviado. Minha maior preocupação quando eu era jovem era isso, porque eu ia dizer, bom, uma hora eu vou ter que casar, e como é que eu vou casar? Desde quando eu me converti, Deus me chamou para pregar, para falar. Não sei como eu vou viver. Então, eu fiquei um tempão na igreja, não namorava ninguém. Porque eu falava, eu queria namorar e casar, mas eu falei, a pessoa vai entender? Tanto que quando eu conheci a Vanessa, as primeiras conversas, falou, Deus tem um chamado na minha vida, eu vou viver para Ele. Não sei como vou viver e tal, mas é assim que Deus falou para mim, é assim que eu quero viver para Ele. Se você topar, bora. Se você não topar, deixa, eu sigo aqui. Não foi? Entende? Por quê? Porque não tem como você esperar da pessoa que não sentiu o que você sentiu, ou recebeu o que você recebeu, que não recebeu o que você recebeu. E as pessoas que não foram cheias do Espírito Santo, elas machucam Jesus com mais facilidade. Segundo, alguns dos nossos caprichos machucam Jesus. Pode deixar assim, porque aí eu fico lendo que eu estou no segundo. Alguns dos nossos caprichos machucam Jesus. Caprichos. Caprichos, cara. A gente vive uma época de posicionamentos do tipo, não, pastor, comigo é assim. O cara do comigo é assim, ele não está nem aí para Deus, para a palavra de Deus, para pastor, para a igreja, para ninguém. Porque com ele é assim, querendo ou não, eu sou assim, tá, pastor? Comigo é assim que eu trato. Eu sou crente, mas não sou bobo. E geralmente a pessoa usa essa... Porque se você é crente de verdade, primeiro, você não deve ser bobo mesmo, né? Mas lógico, se você é crente verdadeiro, você não é bobo. Mas a pessoa usa esse tipo de frase para dizer que eu sou crente na igreja, mas se pisar no meu calo vai ter. É para isso que eles usam essa ideia. Entendeu? Ou então, a gente vive essa época de falar, de ver a pessoa, e a pessoa dá até testemunho disso. Olha, eu falei para Deus que ele tinha que fazer assim, 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 assim. E a pessoa vai dar o testemunho. Pastor, assim, se não for do jeito que eu quero, então eu saio.
porque comigo eu não gosto de não sei o quê, então se não for desse jeito, eu não saio. E aí as igrejas, eu não participo de grupo da igreja, mas então eu não sei, mas as igrejas hoje é cheio de fulano saiu do grupo. Aí você fala assim, ué, eu imagino o pessoal, tipo assim, 11 da noite, tudo bem, está tudo certo. O pastor está lá, ele pega o negócio, fulano saiu do grupo. Aí o cara fala, pô, bom, e agora? O que foi com fulano? O que aconteceu com esse cara? Aí você chama, não atende. Aí você, e tal. Meu Deus, que obreiro desgraçado. Que tipozinho de obreiro é esse, cara? Que homem é esse? Que mulher é essa? Caprichos. Caprichos. Por isso que na Genuína, desde o começo, desde o primeiro dia. Irmão, você quer vir? Amém. Festa para você vir. Você quer ir embora? Amém. Festa para você ir embora também. Não precisa ficar agindo como idiota. Alguns dos nossos caprichos machucam Jesus e as pessoas que Jesus chamou. Não, porque comigo é assim, não. E essas atitudes ímpias. O pessoal chegou e falou assim, Tomé, você não tem noção, vimos o Senhor. Ah, comigo não. Eu vou te explicar como é que é para mim. Para mim, eu só creio. Anota aí. Eu vou explicar para você como é que eu creio. Para eu crer, a doutrina tem que ser assim, ó. Ué, você decide? Você está entendendo? Então, vamos ver como essa falta de fé machucou Jesus. A primeira aparição de Jesus foi um domingo antes, né, a gente chama de domingo da ressurreição, tal. Isso é, no terceiro dia que as feridas haviam sido feitas. Jesus foi ferido na sexta-feira e ele ressuscitou no domingo. Na primeira vez que as pessoas viram essas feridas foi naquele domingo, lá no capítulo 20, versículo 19. Jesus chegou, apenas mostrou as santas chagas. Ele mostrou e isso bastou. Não foi isso que nós lemos? Estando as portas fechadas, com os discípulos, com medo de judeus, Jesus disse, e tal, Pai seja convosco, e tal, cadê? Versículo 20. Alegraram-se, portanto, os discípulos, aqui não, versículo 20. Dizendo-lhes isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Ele diz, paz seja convosco, estão com alguma dúvida? Está aqui, abriu, está aqui. E aí a sequência. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Pronto, isso bastou. Ele faz do jeito que Ele quer. E os discípulos se alegraram. Aleluia, que bom. Jesus apenas mostrou as santas feridas. E isso bastou. E os discípulos se alegraram. Ninguém pediu, pensou em enfiar o dedo. Ou ao menos tocar. A segunda aparição, 8 dias depois da primeira, isso é, vamos fazer a conta, 11 dias depois das chagas serem abertas. 11 dias. Pensa que você se rala de moto aí 11 dias depois. Aí está cicatrizando, não está pronto. Não está bom. Está cicatrizando, está não sei o quê. Mas o que Jesus teve não foi um ralado no joelho. Ele foi atravessado com uma lança. Ele foi atravessado com uma lança. As mãos dele foram atravessadas pelos cravos. Quer dizer, 11 dias depois da ferida, o que significa? Que está cicatrizando. Que está fechando. Que criou casca. Que está no processo de cura. E mesmo assim, quando Jesus chega na segunda vez, ele vai até Tomé e fala para Tomé, enfia o dedo aqui. Que é o verso 27. Ele vai até Tomé e pede que Tomé colocasse o dedo nas feridas que estavam num processo de cicatrização. A pergunta é, dói ou não dói? Qual era a necessidade de causar aquela dor em Jesus?
Machucar Jesus é quando você, discípulo, exige coisas sem necessidade. Isso machuca. Porque Ele é Deus. Ele mandou. Ele falou. Basta. Mas quando você exige coisas sem necessidade, isso atrapalha completamente o processo de fé. É quando você, como discípulo chamado por Jesus, age sem necessidade, enxerga que o que você deseja é que tem que acontecer, porque se o que você deseja não acontecer, você sai do grupo. O que você deseja não acontece, então você não, então eu não vou, então tira meu nome, então eu não aceito, então eu não pago, então eu não oro, então... É quando você exige demais. Isso dói em Jesus. É quando você impõe condições. Isso impede que a ferida se feche. É quando você é inflexível. É do meu jeito. Ou é do meu jeito, ou então pode ir embora. Pode sair. Isso atrapalha o processo de cicatrização, não sara. E aí eu não estou mais falando da ferida de Jesus, mas talvez eu possa estar falando da ferida do teu casamento. Ou talvez eu possa estar falando da ferida, não sei, é o Espírito Santo que está dirigindo. Então, do que significa isso na tua vida? Quando você é inflexível e machuca. Quando você que impõe as condições. Quando você exige demais. Quando você exagera nas atitudes. Agora, presta atenção numa coisa que estava acontecendo ali e que segue acontecendo com a gente. O verso diz assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ok, Jesus mostrou para o primeiro grupo e eu mostrar para eles também. Mas continua. E ali não puser a minha mão, não, ali não puser o dedo, e não puser a mão no lado, de modo algum crerei. De modo algum eu acreditarei. Para eu acreditar, eu tenho que enfiar o dedo. Para eu acreditar, eu tenho que pôr a mão. Para eu acreditar, eu tenho que machucar ele. Aí eu acredito. Aí eu sei que é ele mesmo. Se eu não enfiar pelo menos isso aqui de um dedo, lá dentro, e sentir lá dentro como é, eu não acredito. Ou seja, de modo algum crerei. Esse cara está colocando imposições sobre o que ele crê. Pensando nisso agora há pouco, explodiu minha cabeça sobre isso. Por quê? O que é crer? Crer é acreditar. E o que é o crer espiritualmente? Todos nós aqui estamos apostando a nossa vida numa coisa que nós nunca vimos. Alguém viu Jesus fisicamente? Alguém viu a cruz? Ninguém nunca viu. Alguém viu o Espírito Santo passando por aqui? O Deus, o Pai? Vocês viram? Então o Tomé, ele está impondo condições para moldar o que ele crê. O dia que você controlar o que você crê, vem comigo nessa ideia, nessa profundidade aqui, ó. O dia que você controlar o que você acredita, significa que você criou um Deus à sua imagem, à sua semelhança. Porque é você que controla. É você que delineia, é você que vai esculpindo, é você que define as formas e as exigências, é você que decide os parâmetros, é você que está decidindo, é você que está na decisão, é você que está dando o veredicto.
Ó, tem que ser assim, senão eu não acredito. Eu não acredito em crente que na hora da profecia, não sei o que lá. Ah, você não acredita por quê? Não, porque eu sou assim, eu não creio. Mas peraí, quem decide o que você crê? É você? Porque se é você quem decide, então eu tenho uma péssima notícia, você é idólatra. Você adora um Deus que você esculpiu. Você serve uma doutrina que você decidiu. Você abraça uma palavra que você delineou. Isso basicamente são os traços da idolatria. A idolatria é quando você faz um Deus para você. Você esculpe esse Deus com a altura, com o tamanho, com as características que você acha legal. E essas pessoas, existem essas pessoas que machucam Jesus, porque dizem, para eu crer, tem que ser assim, assim, assim. Senão, eu não acreditarei. Então, o dia que você controlar aquilo que você acredita, bem-vindo à idolatria. Você acabou de criar um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e a esculpi-lo com as características que você acha legal. Não, Deus para mim tem que ser assim, assim, assado. Deus para mim tem que ser assim. No dia que você decidir no que você vai crer, significa que você crê em você mesmo. Porque é você que decide no que crê. Vimos o Senhor. Você tinha que fazer o quê diante dessa notícia? Cair de joelhos. Cair de joelhos. Igreja, me perdoe. Jesus, me perdoe, eu não estava lá. Mas a partir de hoje eu quero estar com esses discípulos, porque eles encontraram o Senhor depois da sua morte e ressurreição gloriosa. Ponto. Como é que o bonitão age? Se eu... vocês viram o Senhor, né? Comigo não é assim. Comigo não é assim. Não, nós vimos o Senhor. Ele mostrou, Ele falou, Ele soprou sobre nós, nós sentimos, Ele nos enviou, Ele tratou a gente, Ele disse, Pai, seja convosco, as portas estavam fechadas. Aí eu tomei, para cima de Moá? Não, querido. Eu vou te explicar como é que eu acredito. Para Deus me convencer, tem que ser assim, ó. Pá, pá, tal, tal. Antes de me converter, na semana que eu me converti, eu falei uma blasfêmia. Eu estava sendo evangelizado fazia quase um ano. E eu nunca tinha ido a uma igreja. Nenhuma vez. Eu era novo nisso. Nunca tinha entrado numa igreja de crente. E o cara foi pregando, e eu combatendo, e ele, e tal, todo dia, literalmente todo dia no serviço, na hora do almoço, era 1h40 que a gente tinha no almoço, era 1h40 do pau quebrando. E depois, às vezes, saímos da gráfica, do parque lá da gráfica, que a gente trabalhava, o pessoal ia beber no bar, o crente ia, porque eu ia beber junto, e aí ele ia para ficar falando comigo. E ele ficava lá de canto, e eu tomando aqui, e conversando com ele. E ficava ali horas. E aí de tanto ele falar, um dia, eu falei, eu vou então na igreja. Eu nunca tinha ido, eu falei, eu vou. Aí eu vou. Eu tinha decidido que eu ia, mas faltava tipo uns 5 dias para chegar o domingo. Então ele sabia que naquela semana eu ia no culto, a primeira vez. Aí ele ficava a semana inteira, mas é o seguinte, você não vai achar que lá na igreja, não sei o que lá. Foi me explicando como é que era o Paranauê lá da igreja. E aí ele falou assim, cara, vai ser muito engraçado se você se converter. Eu falei, por quê? Porque eu ficava zoando, né? Eu era um cara muito terrível. E aí ele falou, não, vai ser muito engraçado se você se converter. E eu falei para ele assim, Dorival, é mais fácil Deus fazer 2 sol nascer do que eu me converter. Eu não vou me converter, mas eu vou lá. Aí o dia que eu fui lá na pregação, o pastor começou a pregar. Nem era o pastor, era o Dásio, o Josué, que estava pregando. Ou era um presbítero que pregou nesse primeiro dia que eu fui. E no meio da pregação, ele falou assim, ó, e Deus faz nascer um sol todo dia.
Eu falei, mano, aí eu fui embora no meio da minha fuça. Eu falei, 2 não. Hoje não teve, ontem não teve, amanhã também não tem e tal. Ou seja, eu estava nesse pacote aqui, mas eu não servia a Jesus, não conhecia Deus. Então, no dia que você controlar aquilo que você crê, você criou um Deus para você. Você criou uma doutrina para você. As doutrinas bíblicas, elas não brotam da nossa cabeça. Elas brotam do texto bíblico. É o que a Bíblia diz que é. E acabou. E a gente que lute para crer. Tipo a Trindade. É uma doutrina dificílima. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas não são 3 pessoas, ou melhor, não são 3 deuses, é um único Deus, mas são 3 pessoas, mas não são 3 divindades, é um BO você parar, você crer na doutrina da Trindade pela fé, porque não é a gente que fabrica as doutrinas. No dia que você decidiu no que você vai crer, então você é crente em você mesmo, e está assim de Tomé nesse nível. Não é você que decide no que você crê. O crente não tem gerência sobre aquilo que ele crê. Por isso nós somos crentes. Por isso nós somos crentes. Crentes são aqueles que creem. Por isso a fé é definida na Bíblia como sendo, Hebreus 11, coloca aí, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você não vê. Nessa versão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Quando você impõe, não, se eu não ver, então você acabou de criar um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando você estabelece as regras para crer, é porque você é incrédulo. Quando você estabelece as regras, é porque você é um incrédulo. Você não tem fé. Porque fé não precisa de nada visível. Fé é crer no que Deus disse e acabou. Terceiro, a entrega de Jesus é tão profunda que chega a ser constrangedora. Cara, Jesus é Deus que morreu na cruz depois de encarnar. Aí ele vê um cara com um capricho como esse de Tomé, e ele chega em Tomé e fala assim: é uma condição? Estamos falando de uma condição? Você não crê na ressurreição? Se você não colocar o dedo na ferida. Está aqui a minha ferida. Está aqui a minha ferida. Que é quando uma empresa vende uma coisa e quando ela entrega mais do que ela vendeu. Isso é uma ideia para a fidelização do cliente. O cliente olha e fala: nossa, mas eu não sabia que era tudo isso. Vou sempre comprar nessa empresa. É uma forma barata de fidelização de cliente. A ideia é transformar um cliente esporádico num cliente constante, alguma coisa assim. E aí, falando de Jesus, aí a gente não está falando de marketing, mas ele tem um over delivery surreal. Surreal. Porque ele não apenas ama os samaritanos, ele vai até Samaria. Ele não ama os samaritanos, inclusive os samaritanos, não, ele vai até Samaria. E ele passa tempo com a mulher samaritana. Ele não apenas ama a pessoa que não está liberta, sei lá, da prostituição, não, ele convida para jantar. É isso que eu estou chamando de over delivery. Ele não apenas ama os pobres, mas ele baseia seu ministério no meio dos pobres. Jesus é pobre e no meio dos pobres ele solidifica seu ministério. Ele não apenas fala de amor para com o bandido, mas ele morre como um bandido. Ou seja, isso é uma entrega além da medida. É amar além das regras, é entregar muito além do combinado. É o que eu estou chamando aqui de over delivery de Deus.
Porque ele promete um Messias, mas entrega o seu próprio filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele promete um Mashiach, um ungido, mas na hora de entregar, é ele que se torna carne. Deus se faz homem. Ele promete um profeta e entrega a si mesmo. Ele promete uma ovelha muda e entrega Jesus. E quando você vai ver, é Jesus morrendo na cruz. Ele promete um Emanuel, e ele será chamado Immanuel, do hebraico. É a ideia de ele, é Deus. Deus, Immanu, no nosso meio. Deus no meio da gente. Ele será conhecido como Immanuel. Ou seja, aí você vai para o ministério de Jesus, e Jesus é o quê? É Deus com a gente, andando entre as pessoas, que num nível que o Judas precisou dar um beijo em Jesus, para que os soldados, os policiais soubessem quem é Ele, porque Ele é Deus no meio de nós. Deus o Pai promete um servo e entrega um amante, alguém que ama cada criatura, cada pecador. Isso é um over delivery, se me faça entender. Alguém que anda sobre as águas para acalmar os discípulos que estão com medo. Ele anda sobre as águas 8 quilômetros. Alguém que toca no leproso antes de curar o leproso. Isso é Mateus capítulo 8, descendo ele do monte, eis que vem um leproso, ele disse: Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. E Jesus, tocando-o, disse-lhe: quero. Ele toca no leproso antes da cura. É over delivery, é a mais, ele está indo a mais. Então qual é o segundo? Terceiro, né? A entrega de Jesus é tão profunda que chega a ser constrangedora. Cada vez que eu leio o texto, você olha e fala assim: não precisava disso. Primeiro, o cara não é curado pelo toque, ele é curado pela palavra. Ele podia ter falado para o cara: ó, fica limpo, agora me dá um abraço. Não, ele toca no homem antes da cura. Ele para atender uma mulher raquítica sofrendo. Ele ressuscita uma garota. Antes do velório acontecer, ele ressuscita um rapaz, filho de uma viúva. Depois que o velório aconteceu, antes do enterro, o cara estava indo para ser enterrado, e ele ressuscita o Lázaro 4 dias depois do enterro. Ele acalma tempestades para encontrar um garoto cheio de demônios, e sai da casa do garoto cheio de demônios, e entra na casa do principal da sinagoga. Ele sai de um cemitério gentílico, e entra na casa de Jairo, o principal da sinagoga, sem lavar a mão, sem tomar banho. Quer dizer, a entrega de Jesus, ele não é apenas um Messias, ele é um Salvador, apaixonado por aqueles que ele veio salvar. Então aqui ele olha para Tomé e entende que o Tomé não tem fé como os demais. Entende que a condição do Tomé vai doer nele. Ele sabe que o pedido do Tomé é doloroso, mas ele sabe resgatar como ninguém. Então ele vai até Tomé. Ele vai descer mais uma vez. Descer para onde, pastor? Descer até a condição de Tomé. Eu não estou falando de uma descida física. Ele vai descer até o nível do Tomé, que é um nível baixo de fé. Ele vai descer até o nível de Tomé, e ali ele vai resgatar mais uma pessoa. Ele vai descer até a condição de Tomé. E quando chegar lá, no degrau baixo que o Tomé se encontra, ele vai transformar esse discípulo incrédulo em um apóstolo de joelhos, confessando com todas as letras pela primeira vez a divindade de Jesus. Porque o Tomé responde e fala assim: Senhor meu e Deus meu. E Jesus responde para ele: porque você me viste, creste? A história nos conta que Tomé se tornou um dos apóstolos que foi mais longe obedecendo o ide de Jesus. Na tradição, a igreja diz que Tomé levou o evangelho até a China e a Índia.
aquele quadro que quem era católico lembra que ele está com as mãos amarradas numa árvore, cheio de flechas, é São Tomé. E o Tomé morre pregando o evangelho lá pelas bandas do extremo oriente. Uma das principais fontes de teorias das viagens de Tomé é que o Tomé conseguiu chegar no ano 58 na América do Sul. Depois vocês dão... Eu falei sobre isso no início. Hoje em dia, meu filho, com Google, inteligência artificial, vocês conseguem tudo. Dá pesquisa aí que você vai ver. Pergunta aí se o Tomé... Se há na história da igreja algum indício que o Tomé esteve no Brasil ou na América do Sul, você vai achar. Você vai levar um susto. Você vai levar um susto. Porque no livro Os Jesuítas no Brasil, um livro escrito em 1663, o autor, chamado Simão Vasconcelos, ele fala que o Tomé teria viajado até o que nós chamamos hoje de América do Sul e fundado uma igreja na costa aqui. É verdade? Eu não sei, porque o livro é antigo pra caramba, mas ele é de 1600, então está longe demais do Tomé. Mas tem até outros livros, do Frei Gaspar, por exemplo. O Frei Gaspar, no livro História do Brasil, fala que ele esteve aqui no ano de 58, e não sei o que e tal, tudo mais. No entanto, é importante lembrar que essas teorias de Tomé não são amplamente abraçadas pela academia. Então, não estou falando uma história, estou dando fonte, falei aqui o nome de 2 livros, nome de 2 autores, mas não é exatamente isso que a academia defende. Né? Defende que o Tomé morreu lá na Índia, China. Mas, cara, se for Índia ou China, ou América, esse cara cruzou o mundo, levando a mensagem alvissareira do Evangelho. Então, a gente está no último, né? A entrega de Jesus é tão profunda que é constrangedora. E aí ele desce no nível que está o discípulo e transforma esse discípulo num verdadeiro apóstolo. E transformar um discípulo sem fé num apóstolo não é tarefa fácil. Porque o discípulo sem fé está naquele nível baixo que eu estava falando no primeiro e no segundo ponto. Eu tenho imposto condições, se não for do meu jeito não vai, se não é desse jeito então eu estou fora, fulano saiu do grupo, não sei o quê. Aí chega Jesus. E quando Jesus chega, ele transforma esse tipo de discípulo num apóstolo dele, em alguém enviado por ele para levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. É isso que ele faz. Isso é uma entrega muito além da proposta. Que Deus em Cristo abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, vamos ficar de pé, por gentileza, e vamos curvar nossa cabeça e nos aconselharmos com o Senhor sobre o nosso ofertório. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor foi longe em nos amar, enviando o teu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Senhor, por essa entrega sem tamanho. Te louvamos por isso, te glorificamos por isso. E em nome de Jesus, pedimos que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida, pedimos que o teu nome seja exaltado sobre nós. E agora, no momento do ofertório, queremos entregar, ofertar, investir no teu reino um pouco da prosperidade que o Senhor fez chegar a nós. Abençoe, Senhor, em especial a casa, os projetos, os planos, a família, a provisão, a saúde de todos aqueles que têm investido na tua obra, no teu reino, de alguma forma. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.